João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido Pai Celestial, mais uma vez na Tua presença, te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, que é linda, que é preciosa, que é muito, muito gratificante poder estar diante da Tua presença, que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja nos desafiando, nos encorajando, nos repreendendo, nos animando, enfim, Senhor, fala conosco, que assim o Teu nome cresça e que este que está expondo a Tua palavra desapareça e assim o Senhor prevaleça nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos estar falando hoje sobre o enfrentamento das dificuldades da vida. Um dos grandes temas que sobrevoam o Apocalipse é justamente a situação em que nossos irmãos, João e tantos outros que receberam essa carta, essa profecia, esse livro apocalíptico, no final do primeiro século. Um livro em que foi escrito com muitas dores, lágrimas, sangue e muito, mas muito sofrimento. Foi numa época de Domiciano que um dos primeiros dominadores, imperadores de Roma, a reivindicar oficialmente a adoração para si. E ele, junto com todos os seus senadores e tantos outros aliados, começaram a perseguir todos aqueles que confessavam algum outro nome como Senhor. Apocalipse, escrito diante de uma situação tão avassaladora, situações terríveis, nossos irmãos estavam passando, como na nossa época, com guerras, com perseguição, com epidemias e exclusões no meio social. Os irmãos, para você que não está por dentro da história do que está por trás de Apocalipse, os irmãos até eram privados de comercializar coisas, porque para comercializar teria que se dobrar diante de outros deuses. Em Éfeso, uma das igrejas que recebeu o Apocalipse, a deusa Ártemis, ou Diana, da sensualidade, da fertilidade, que ocupava o grande templo lá, a cidade guardiã da deusa Diana, e também todas essas cidades mencionadas aqui, elas faziam questão, Éfeso, Pérgamo, né, as duas grandes cidades da Ásia Menor, faziam questão de honrar ao imperador, de honrar aos deuses do Olimpo, e assim existia alguma espécie de compromisso espiritual, religioso, para que aquelas pessoas fossem monitoradas e assim vivessem de acordo com os padrões instituídos por César e conforme as religiões da época. É tanto que a gente vê lá no capítulo 13, é bem polêmico, né? Não vou entrar nessa,
porque exige muito tempo de explanação. Um exemplo, né? A besta que sobe do mar, que sobe da terra, são figuras ali que está apontando para o império na época e também para um fim, para algo escatológico, que quem sabe surge nos nossos dias, ainda neste século, ninguém sabe, né? Então, todo esse livro foi compreendido pelos nossos irmãos. Eles compreendiam essa linguagem simbólica que gerava em torno aqui da grande perseguição que situava ali na Ásia Menor. Então, o Apocalipse também não pode ser entendido de uma forma cronológica, do capítulo 1 até ao 22, uma sequência cronológica. Não! O Apocalipse tem 7 sessões cíclicas. O que é isso? A nossa mente, ela consegue imaginar, ler a história de trás para frente, numa sequência muito lógica, número 1, número 2, número 3, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Não! Apocalipse gira em torno do pensamento cíclico, hebraico, em que ele fala uma mensagem do capítulo 1 ao 3, do 4 ao 7 e por aí vai, do 8 ao 11, são 7 sessões em que está falando mesmo que a mesma coisa, só que com linguagem, com outros símbolos, com outras situações dentro da mesma história, ou seja, da primeira vinda de Cristo até a consumação dos séculos. Não existem 3, 5 grandes tribulações, não existem 10 batalhas, não existem tantas e tantas que a gente vê se repetindo. Alguns acabam confundindo, né, com esse tipo de linguagem. Então, se a gente lê Apocalipse de uma forma linear, em sequência, aí por causa disso, dessa mentalidade, desse pensamento, que nasceram tantas seitas religiosas, Testemunhas de Jeová, a própria Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, conhecida por Mormons, também o Adventismo do Sétimo Dia, e outras seitas cristãs nasceram a partir do entendimento de Apocalipse. Então, escatologia reformada trata muito bem sobre isso, mas vamos prosseguir aqui o que Deus quer falar conosco nesse trecho, nessa mensagem preciosa, irmãos, porque é tão evidente para nossos tempos, é tão válida para nossos dias. Vivemos aí, desde que Jesus subiu aos céus, os últimos dias. Os irmãos aqui esperavam Jesus constantemente. Paulo dizia assim: e nós, os que estivermos vivos, vamos subir com o corpo glorificado até o Senhor nos ares. Então, todos os irmãos, tocavam num ponto em que se falava do retorno glorioso de Jesus, se falava como se fosse em sua época. E é assim mesmo que devemos aguardar. É assim mesmo que devemos esperar a todos que amam a vinda do nosso Senhor Jesus, a todos aqueles que permanecem na sua graça. Bom, irmãos, então vamos aprender aqui com João. A cada versículo nós vamos extraindo algumas verdades do que precisamos entender, do que precisamos, como vamos enfrentar as dificuldades da vida como um todo, qualquer espécie de dificuldades, porque a gente sabe que no reino de Deus, quem entrar no reino de Deus, quem recebeu Jesus, sabe que não vai ter descanso sobre a terra, mas sim somente quando chegar no reino eterno, plenamente, após a morte ou quando Jesus retornar. Bom, em primeiro lugar, devemos estar cientes no enfrentamento das dificuldades, cientes de quem Deus é. No verso 4, ele fala:
que vai enviar as cartas, saúda as 7 igrejas, os nossos irmãos, também ele dá uma tríplice graça e paz ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome também do Pai, realizado no controle de todas as coisas com essa declaração. Então João sabia de que Deus ele está falando, daquele que é presente, daquele que era passado e daquele que há de vir futuro, ou seja, o Deus que está no comando de toda a história. Então, as nossas situações devem ser sob essa ótica de que Deus está no comando, está regendo, executando a vontade dele em todas as nossas histórias de vida e também na coletividade. Deus trata, Deus sabe, Deus comanda tudo e todos. Não é preciso nem mencionar o livro de Jó, porque os irmãos sabem muito bem como Deus tratou com aquele indivíduo e fez grandes coisas na vida dele. Então, irmãos, ele também saúda da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono. Esse sétuplo Espírito de Deus é uma referência a Isaías capítulo 11, verso 2, que ele diz, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Todas as funcionalidades, as características do Espírito Santo resumidas em 7. Então, ele não está falando de 7, literalmente, Espírito, mas sim da pessoa do Espírito Santo. Também é Deus. Então, irmãos, no enfrentamento das dificuldades, Deus, o Pai, no governo, Deus, Espírito presente no nosso dia a dia, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nos consolando, nos animando, nos repreendendo. Devemos sim nos atentar para quem é Deus. Você e eu, muitas vezes só temos compreensão de como está a nossa vida com Deus quando as situações, as dificuldades da vida, quando as lutas e combates se apresentam com muita veemência. Diante da morte, por exemplo, diante de uma enfermidade, diante de uma crise financeira, aí eu quero ver como é que está a sua vida com Deus. A forma pela qual você enfrenta, denuncia como você está vivendo com o Senhor. Se está relaxado, você vai dizer, essas coisas, vai ficar murmurando, vai ficar com um pensamento terreno, como se Deus estivesse bem aquém disso. E tantas, já vi pessoas, crentes, se jogar dentro de uma cova. Está lá os coveiros descendo ao caixão, a pessoa se jogou lá. Eu nunca vi aquilo ali, mas acontece. Então, pessoa mostrando por desespero que realmente precisa conhecer o próprio Deus que ela diz que conhece. Pessoas que acreditam em Deus. E há outras pessoas que acreditam, que creem veementemente com todo o seu ser no Senhor. Tem umas diferenças aí. Então, irmãos, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, ele está comunicando que o Espírito de Deus está em toda a terra e as suas características está operando em nós. Nós sim devemos dar esse espaço, deixar com que Deus, como João Batista dizia, não importa que ele cresça, que eu diminua, que o Senhor me use, que o Senhor governe minha vida também. E assim, irmãos, quando resistimos ao Senhor, Ele vai permitir situações
porque Ele quer quebrar o nosso orgulho que se levanta contra o próprio conhecimento de Deus. O Espírito de Deus que se acham diante do seu trono está em toda a terra, enchendo todos os espaços, inclusive o nosso interior, a nossa vida. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, Deus Pai, dos sete Espíritos, o Espírito, e agora Ele vai dar um destaque ao Filho de Deus. 3 características, de Jesus, do Filho, do Deus homem. Ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui, essa tríplice declaração está apontando para o Jesus Rei, o reino, o Rei soberano dos reis da terra, para o seu sacerdócio, o sumo sacerdote, o primogênito dos mortos, também para como profeta, a fiel testemunha. Então, João sabia quem é Deus, inclusive Jesus andou com ele lado a lado, teve uma experiência real de conversão, de transformação, e ele estava enfrentando aquela situação em Pátimos, naquela ilha grega, aquele aperto, naquela situação complicada, mas ele confiava no sumo sacerdote da nossa confissão, ele estava confiando no profeta de todos, maior de todos, e também o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando ele diz aqui, a fiel testemunha é alguém que rejeita o pecado, a idolatria, mesmo que custe a própria vida. João não está saudando em vão aquelas igrejas, aqueles irmãos. Inclusive escreveu, obedeceu ao Senhor. E para nós, o que é que isso comunica? No enfrentamento das dificuldades, precisamos saber quem é Deus. Jesus é a fiel testemunha, a terceira pessoa da Trindade, a segunda, que está invertido aqui. A segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele, com todas essas características, irmãos, ele mostra para nós de que tudo que ele padeceu, fiel testemunha, tudo que ele passou, ele estava cumprindo o propósito eterno do Pai. Então, não vai ter moleza, não existe essa filosofia, essa falsa teologia em que declara seus problemas acabaram. Pelo contrário, quem quiser vir após mim, olha a cruz aí, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, permanecer como uma fiel testemunha, assim como Jesus, no enfrentamento das dificuldades do dia a dia, exige renúncia, exige abatimento do nosso orgulho. Por que passamos por tantas situações? Porque Deus está podando, nos corrigindo por amor. Lembra lá que ele falou para a igreja de Laodiceia: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. E a palavra que aparece ali em grego, agapó, é o ágape, é o amor de Deus que faz isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas, irmãos, presta bem atenção. Jesus, a fiel testemunha, nos chama para uma vida de sofrimentos, carregar a cruz, negar o sistema, negar as nossas vontades. Qualquer coisa aí fora, nós somos taxados. Esses evangélicos, eu pouco me importo. Eu tenho que me importar com o que Cristo diz em nós e com o que estou vivendo para Ele. Às vezes os crentes, eu não gosto que me chame de evangélico, porque evangélico para todo mundo é que não sei o quê. Eu não gosto que me chame de crente, porque crente é uma palavra que o diabo crê. Eu não gosto que me chame de não sei o quê. Que chame de quê? Qual é a sua identidade?
você é conhecido como evangélico, você é conhecido como crente, você é conhecido como cristão. Se você disser que é cristão, vou dizer que você também é católico, você é... Enfim, não tem ponto correr. É ser de Cristo. Não tem ponto correr. Então, irmãos, não devemos recuar diante dessas adversidades, diante dessas circunstâncias, situações de perseguição, cerco se fechando. Você precisa olhar para esse sistema, como Jesus olhou para o sistema e foi de encontro, primeiro, contra o sistema religioso. Jesus primeiro deixou de lado vida religiosa, costumeira, mas não, ele seguiu o propósito do Pai. E quem perseguiu Jesus principalmente? Os religiosos, que achavam que conheciam a Deus. Jesus era a fiel testemunha, ou seja, morreu por uma causa nobre. Se eu não sou fiel a Cristo, ao Senhor, nas coisas mínimas da vida, jamais serei fiel na hora da morte. Na hora que disserem, ou tu diz que abandona esse Deus, ou tu vem para o nosso lado. Muitas vezes a gente imagina, né, que vai vir uma arma na nossa cabeça, apelar, mas o sistema é sorrateiro, engana pelas beiradas, e a pessoa começa a negar a Cristo no meio do sistema, e aí morre espiritualmente. A minha esposa, por exemplo, teve umas situações na sua juventude, adolescente, em que suas irmãs ou a sua família abandonou a Cristo, eram fundadores de uma igreja, a Igreja Presbiteriana de São Lourenço da Mata, abandonaram a Cristo e obrigaram a ela a querer que também deixasse de ir para a igreja, deixasse de servir a Deus, porque não gostavam mais dos crentes por frustração, ou queriam mandar lá e não deixaram e tudo mais. Pagavam a escola, 15 anos de idade, 16 mais ou menos, né? Pagavam, uma das irmãs pagava a escola para ela, escola particular e tudo mais, todos os materiais, tudo mais, e obrigou, você escolha, você vai continuar assim e você sai da presença de Cristo, ou senão você fica aí nessa igreja, fica com Cristo e vamos tirar tudo, todas as regalias. Ela escolheu servir a Deus. Esse é o sistema, irmãos. Mundo começa no próprio lar também. Bom, também continuando aqui, ele diz que Jesus também ele é primogênito dos mortos. Já uma referência à ressurreição. Ou seja, nós, no enfrentamento das dificuldades, queridos, precisamos estar cientes de quem é Deus, porque o seu Filho ressurgiu para nunca mais morrer. Você sabia que Jesus é o único ser material que está lá na glória? Nenhum outro ser, nenhum anjo, nem o Pai, nem o Espírito Santo, nem aquelas criaturas que aparecem aqui em Apocalipse não são matéria. Jesus é corpo glorificado, é o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem ninguém lá da Bíblia ainda não é corpo glorificado, só Jesus ainda. Mas chegará o dia, ele está fazendo a referência, ele virá. Ele foi o primeiro. Mas todos os outros vão acompanhar esse corpo glorificado e perfeito. Não tem preço. Então, cientes de quem é Deus. E olha o que esse Deus é. Ressurreto. Paulo chegou em Atenas, os gregos não acreditavam que havia ressurreição. Paulo ficou agradando os acadêmicos, os filósofos. Ele disse, beleza, vocês acreditam nesses deuses, eu acredito nesse aqui, desconhecido. É uma longa história, né?
Não precisa contar. E conta toda a história, Deus que deixou vocês tateando e tudo mais, agora pelo um varão, não sei o quê, ressuscitando. A última frase dele foi impactante. Ressuscitando-os dos mortos. Peraí, vamos com calma isso aí. Aí rejeitaram ele, mas Dionísio, Damaris e tantos outros se aliaram, formaram a igreja de Atenas naquela época. Então, alguém que não teve medo do sistema, que mostrou que cria em algo que para muitos é mito. E assim, irmãos, creiamos de fato nessas verdades, porque o mundo é sorrateiro e vai querer engolir, vai querer derrubar outros tantos mais que não estão firmes no Senhor. Precisamos permanecer firmes no Senhor em nossas áreas acadêmicas, em nossas áreas, seja de negócios, empresarial, em qualquer tipo de ambiente que estejamos inseridos. As pressões são grandes para a gente negar aquele que é o Senhor. Ele também diz que Ele é o soberano dos reis da terra. No enfrentamento, queridos, das dificuldades, precisamos estar cientes de quem é Deus e o que Ele é no seu Filho. O Filho é governante. Ele me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, Ele está no comando. Todos esses reis, quando Ele diz soberano dos reis da terra, é porque os reis se colocam como inimigo de Deus. E por que soberano? Porque soberano faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quiser. E é nesse soberano que nós, graças a Deus, estamos sendo guiados. Cuidado, queridos, cuidado com essa problemática de esquerda e direita. Isso tem acabado com a vida espiritual de tanta gente. As pessoas levantando deuses para si. Tenha cuidado. As pessoas estão mais fincadas aqui do que no soberano dos reis da terra. E se fulano ganhar no ano que vem, o mundo vai se acabar, o Brasil, meu Deus do céu. E se tirarem que... Irmãos, precisamos estar cientes de que toda e qualquer circunstância, o que ocorrer na nossa vida, na nossa nação, estado, cidade, o Senhor é governante, está sobre todo poder. Você está sob os comandos do Todo-Poderoso, do soberano dos reis da terra. Então viva sob esse comando. Precisamos estar cientes de quem é Deus no enfrentamento dessas dificuldades. Em segundo lugar, queridos, no verso 5, a segunda parte do verso 5, que diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Precisamos estar cientes de tudo o que Ele fez por nós. No dia a dia, queridos, essa parte desse versículo é essencial para permanecermos firmes e inabaláveis no Senhor. No enfrentamento das dificuldades da vida, precisamos estar cientes do que Ele fez. Olha o que Ele fez. Ele diz para os irmãos ali, olha, aquele é uma doxologia, ele está uma dedicatória. Aquele que nos ama. O termo que aparece aqui é ágapau, também, é o amor de Deus. Mas ele não está dizendo que aquele que nos ama não está se referindo a coisas que Ele nos dá para a sua frustração. Ele está se referindo ao sacrifício eterno do Senhor. Queridos, quando a Bíblia vai falar do amor de Deus,
Sempre se lembre disso. O amor de Deus é demonstrado aonde? Quando? No madeiro, na cruz. Estávamos pedindo a Deus, o Filho, Deus o impossível, confiando no Senhor. Cara e Safira, Ele nos deu a impossibilidade. Mas isso não significa que Deus me ama. Isso é graça. A graça, nós temos compreensão de que não merecemos. E quando eu tenho ou recebo algum livramento, alguma coisa do tipo, isso é misericórdia. Então, irmãos, o amor de Deus foi demonstrado na cruz de Cristo. Então, se temos convicção desse amor, de que Ele já demonstrou, de que Ele já sofreu, precisamos entender tudo que Ele já fez. Porque senão, no enfrentamento das dificuldades da vida que sobrevierem, a gente não vai querer olhar para esse sofrimento de Jesus. E estamos acostumados com a teologia da prosperidade, hoje travestida hoje de teologia dos coaching, tantas e tantas teologias têm surgido, enganando o povo, e a nossa mentalidade vai caindo nesse sistema religioso, evangélico, atual, em que Deus me ama, então Ele vai me proteger do coronavírus. Deus me ama, então Ele vai me livrar da morte do coronavírus. Deus me ama, então Ele vai a todos que eu estou orando, aos membros da minha família, tudinho, ninguém vai. Não é assim, irmãos. As pessoas, eu ficava, meu Deus do céu, que besteira. Os grandes líderes religiosos, até líderes da nossa igreja presbiteriana do Brasil, se juntaram com outros líderes gravando vídeo lá no início da pandemia do ano passado, março, abril. Não, vamos orar para extirpar esse vírus da terra. O vírus mal começou a se espalhar. Vamos orar para extirpar, o Senhor extirpar ele, para mandar ele embora daqui. Não, vai embora não. Todas as doenças que chegaram, ficaram. E por que esse é especial, esse tem que ir embora sozinho? Não. Não vai não. Vai desobedecer a todos os religiosos aí. Vírus desobediente, é isso mesmo. Mas irmãos, presta bem atenção. A nossa oração deve ser o seguinte: Deus, apesar dessa pandemia, apesar das dificuldades que estou enfrentando, apesar de todas as dores deste mundo, eu creio no Senhor, o Senhor se sacrificou e isto me é suficiente. Precisamos ter a convicção disso, de que o que Ele fez é essencial. O que Ele fez é suficiente. Todas as outras coisas, queridos, vamos dizer assim, é graça operante de Deus, é misericórdia de Deus. Porque já teve gente que veio chegar para a gente: vocês merecem, vocês são missionários, e não sei o quê, e já fizeram isso, e vocês merecem. Não, eu devia estar no inferno. Mas a graça, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, que está nos dando essa filhota. Precisamos estar cientes do que Ele fez. Então Ele diz: aquele que nos ama, o sacrifício de Jesus, apesar das tempestades da vida, não, mas Ele salvou-me. Eu estou ancorado nele. Tudo que Jesus queria era que os discípulos confiassem plenamente nele. Jesus conduziu os discípulos para a tempestade, para situações difíceis. E os discípulos: não, eu vou afogar, vou morrer. Mestre, estou afundando.
confiavam nele, não confiavam naquele propósito dele. Enfim, irmãos, precisamos entender isso. Ele diz aqui também, tudo que ele fez pelo seu sangue, é uma referência completa ao sacrifício, sangue da aliança eterna. Não precisamos nem dissertar sobre isso, porque senão não dá tempo. E veio resolver o quê? O maior problema do homem. E deve estar ciente de que o sacrifício, de que o seu sangue veio resolver o meu maior problema. Não é financeiro, não é doença, não é problemas familiares, não é problemas conjugais, não são outros tipos de problemas. É a origem desses problemas, o pecado. Deus não nos trata pela superfície. Deus não é superficial. Ele vai na origem, na causa, no maior problema, o problema do pecado, que em muitos círculos acadêmicos proibido falar essa palavra, e até em outras instâncias religiosas, como a teologia coaching e o fenômeno das igrejas pretas, também é proibido a palavra pecado. É algo que ofende, algo que não sei o quê, não se fala nisso, porque é um problema sério do ser humano. Em todas as vias o ser humano quer se desvirtuar, quer um caminho mais fácil, um caminho mais... Não, é estreita a porta, apertado o caminho que conduz à vida. E assim, queridos, Jesus veio resolver o maior problema. Devemos estar cientes desse grande, do que Ele fez por nós, esse grande sacrifício a preço de sangue. O cordeiro que foi morto e derramou o seu sangue sacrificial. É tanto que João repete essa mensagem, esse trecho, quando ele fala lá em Apocalipse 5, quando ele vê o trono, está lá o quê? Como que um cordeiro que foi imolado. Ou seja, um cordeiro que foi sacrificado. É claro que é simbólico, irmão. A gente vai chegar lá no céu e não vai ver um cordeiro lá morto no trono, não. Está mostrando o maior ato da humanidade que deve ser valorizado dia após dia, lembrado a cada dia, porque é o marco eterno, o maior acontecimento da história da humanidade. Não há outra ocorrência maior do que essa. Ciente do que Ele fez. Verso 6 diz assim: e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Em terceiro lugar, ciente do que e para que Ele nos chamou. Irmãos, o sacrifício de Jesus nos trouxe grande redenção, mas não para por aí. Tem pessoas que são privilegiadas, recebem Jesus, morrem no outro dia, ou morrem naquela mesma hora, de partir para a glória e acabou-se o sofrimento. Enquanto os que ficam são provados, encaminhados pelo Senhor, e assim executar o propósito dele aqui na terra. Ou seja, Jesus, em sua morte e ressurreição, Ele nos deu tarefas, nos deu dons, nos deu um propósito de vida. Para que nós existimos? Para quê? Então, irmãos, quando Ele diz aqui, Ele nos constituiu, nos elevou, nos levantou como um reino
de sacerdotes, ou seja, já estamos no reino de Deus. O reino de Deus já foi inaugurado. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Lembra lá aquela frase de João Batista, de Jesus? É chegado sim o reino de Deus. É um reino que já começou, mas ainda não se consumou. Que só vai ser consumado depois das últimas, do seu retorno glorioso. Então, nesse trajeto de nossa vida, ou até quando Jesus vier, Ele nos elegeu como um reino de sacerdotes, exaltados por Ele, mas para servi-lo aos irmãos, a Deus, aos irmãos e à sociedade, mostrar o reino de Deus em todo e qualquer ambiente, em toda e qualquer instância. Por exemplo, o reino de Deus chegou no Hospital das Clínicas, através do irmão e de outros lá, de outras igrejas. Ou seja, ele vai ser testemunha viva, fazer aquilo que Deus manda, executar fielmente o trabalho, orar por aqueles indivíduos e até, no momento oportuno, singular, compartilhar da fé, daquilo que crê, tanto com colegas, como também com pacientes. Irmãos, precisamos entender o nosso propósito em todo e qualquer ambiente em que estamos adentrando. Eu sou contra, com relação a pessoa levantou a empresa, não, só vou contratar crentes, porque o reino de Deus, não é bem assim. É para brilharmos na escuridão. Deus nos chamou para brilharmos diante das trevas, para servir aos outros. Sacerdócio é receber dons. Você lembra que os sacerdotes, o que eles faziam pelas pessoas? Recebiam os sacrifícios, imolavam e tudo mais, executavam todo o serviço, instruíam as pessoas até. Então, o nosso sacerdócio, ele é até quando Jesus vier. E até lá na eternidade também, uma outra configuração do nosso sacerdócio, de serviço eterno. Então, irmãos, é uma característica do reino. Enquanto eu estou enfrentando as dificuldades da vida, não é para eu abandonar o meu posto de trabalho, não estou falando de cargos, mas sim do dom que eu recebi, da função que eu recebi do Senhor, daquilo que o Senhor me chamou no reino de Deus. Nenhuma e qualquer dificuldade não pode jamais ser motivo de abandono, de serviço a Deus. O que mais se tem hoje, um fenômeno que está alcançando todas as igrejas, ser crente no sofá de casa. Sou crente virtual. Irmãos, não podemos jamais desvirtuar o serviço ao Senhor. Não podemos jamais deixar de servir ao Senhor, tanto na reunião pública como fora dela. Aqui é um celeiro de missionários, lá fora é um campo missionário. Temos muitas implicações, queridos, para falar sobre esse trecho aqui, mas vamos transcorrendo pelos textos que Deus tem a nos comunicar. Um reino de sacerdotes para quem? Para Ele, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, devemos estar cientes, porque para que Ele nos chamou.
Nos chamou para o serviço, nos chamou para glorificar o nome dEle, para reconhecer o domínio dEle e demonstrar tudo isso em vida, onde eu estiver morando. Nossa, o trabalho, as situações em que os irmãos estavam passando ali eram terríveis, muita perda, perdendo propriedades, perdendo mercadorias, perdendo tantas coisas. Os irmãos estavam, mas mesmo assim, o serviço a Deus não poderia ser negligenciado. Eu lembro que em 2012 ou foi 2013, em que aqueles 21 crentes coptas lá da Líbia, eram egípcios, estavam na Líbia, sequestrados pelo Estado Islâmico. Ficou famoso essa morte dos 21, né, que estavam de laranja na praia, né, o Estado Islâmico utilizando lá drones, câmeras, e filmando, ameaçando quem quisesse enfrentá-los, e degolou um por um, né? Sabemos bem daquela ocorrência em que se levantou aquela campanha mundial, somos o povo da cruz e tudo mais. Não sei se você ficou ciente desses fatos. Eu vi uma entrevista em que, numa TV egípcia, em que majoritariamente o Egito ele é muçulmano, e o cristão que estava no telefone, que era irmão de um dos mortos lá, ele respondendo às perguntas do apresentador, dizendo, nossa, perguntaram a ele, mas e você como cristão, você perdoa, como vocês falam aí, o que é que você diz sobre isso, sobre esse Estado Islâmico e tal, que degolou seu irmão e tantos outros colegas? Ele disse, eu sim, falou em muitas palavras, muitas frases, e disse que estava perdoando, porque Jesus também perdoou, porque ele tem o Espírito de Deus e sabe muito bem onde está o irmão dele e todos os outros 20 que estavam juntos. É impressionante, irmãos, confessando nacionalmente, num estado em que é proibido exercer livremente o nome de Cristo. Por sermos sacerdotes, não precisamos também de intermediários, como o Papa, o Bispo, o Pastor. Cristo já é o nosso mediador entre nós e Deus. Por isso, Ele nos fez sacerdotes a serviço dEle. Irmãos, precisamos estar cientes no enfrentamento das dificuldades sobre quem é Deus, o que Ele fez por nós, também do porquê e do para que Ele nos encaminhou, nos chamou. Em quarto e último lugar, diz assim, lá no texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quarto lugar, devemos estar cientes da sua gloriosa vinda. Irmãos, não há maior esperança do que esta. Irmãos, na história do povo de Deus houve reflexos, apontamentos de como será a vinda do Senhor. Dilúvio de Noé, destruição de Sodoma e Gomorra e tantos outros eventos. O cerco de Jerusalém, que cercou vários crentes lá também dentro de Jerusalém, no ano 70. A perseguição de Nero. Tantos
tantas histórias, pontos na história em que mostra como será a gloriosa vinda do Senhor, regada também de muito sofrimento. Quando a Bíblia fala em grande tribulação, irmãos, não está falando de uma guerra militar, guerra biológica e tantas outras coisas. Essas coisas já estão acontecendo, são os sinais. Guerras biológicas, militares, guerras, reino contra reino, nação contra nação, epidemias, terremotos e tantas, falsos mestres, que também é um sinal de que Jesus está vindo. Mas quando se fala em grande tribulação, está falando de que é uma grande provação contra os cristãos. O império, no fim dos tempos, perto do último dia, vamos dizer assim, se levantará contra o povo de Deus. É exclusivamente contra o povo de Deus, a grande tribulação. Não vamos entrar muito nesse assunto, porque vamos falar mais sobre a sua vinda. Por que João está falando? De repente ele está saudando e de repente ele começa a entrar na vinda de Jesus. Isso aqui era um poema recitado na igreja primitiva, em que haviam 5 versos do poema. O primeiro verso do poema é: eis que vem com as nuvens. Devemos estar cientes da sua gloriosa vinda, ou seja, o Senhor um dia vai transparecer por todas essas nuvens. As nuvens, queridos, elas têm vários níveis, várias camadas. A pessoa vai estar levantando voo, sabe muito bem, quantas camadas de nuvens existem. Mas Ele vem com todas elas, vai estrondar todo o universo. É uma referência a Daniel 7,13, Zacarias 12,10, textos que já haviam sido ditos e até por Jesus. Vem com as nuvens. Todo o segundo verso desse poema é: todo olho o verá, ou seja, queridos, todo e qualquer indivíduo. Ele não fala da coletividade, ou todos verão, ele não fala assim, mas ele fala: cada pessoa deste planeta verá. A vinda de Jesus não é secreta, mas de uma magnitude global. Ele escreve o adjetivo e o substantivo, todo olho, no singular, para indicar a inclusividade de todas as pessoas, crentes e incrédulos. Como alguns filmes relatam, como algumas novelas mostram, de repente o cara está pregando e desaparece, virou poeira. Não, é visível. Sim, quando o Senhor raiar nas nuvens, não sei como todo olho verá, a terra é circunferência, não sei isso, mas eu sei que a presença do Senhor enche todo o universo. A sua glória vai encher toda a terra, se mostrar glorioso. E humanamente falando, será filmado, lógico. Será bem lá que ele é primogênito dos mortos. Diz o quê? Que ele é o primeiro, nós seguimos depois. Um corpo glorificado, até primeiro os que morreram, Primeiro, depois nós. Eu quero estar nesse dia, estou doido por esse dia. E assim, irmãos, não desapareceremos, não existe sumiço, é corpo glorificado. Todos vão ver o povo de Deus, aqueles eleitos do Senhor subindo. Devemos estar cientes da sua gloriosa vinda, apesar das dificuldades da vida. E assim, irmãos, eu até estava lembrando já que
Teve uma senhora que teve um evento, acho que foi nesse ano, acho que foi no ano passado, não sei, não lembro, que disse assim em relação a um evento que iria ter, né, um evento online, ou era presencial, alguma coisa assim. Crente, né, um evento majoritariamente nacional, presbiteriano. Foi no comentário, não foi? Tomara que Jesus não volte para ter esse evento. Não, isso não é ficção não, isso é conversinha não, de WhatsApp não. Foi alguém que falou isso mesmo. Eu duvido da salvação de um indivíduo como esse. Irmãos, ele diz aqui também, até mesmo os que o traspassaram, todo o verá, até mesmo as pessoas que rejeitaram a Jesus. Aqui, o verso do poema lembra aquelas pessoas que estavam assistindo à morte de Jesus e vendo o soldado com a lança, confirmando o quê? A morte de Jesus. Tirou a lança, saiu lá a água, o resto que tinha de líquido, e um outro soldado disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A gente acredita, né, que realmente ele tenha ali reconhecido que era pecador e se rendeu a Cristo. E enquanto o outro lá, não, esse aí era mais um dos judeus. Queridos, todos esse traspassar, confirmar a morte, mostra as pessoas que rejeitam a Jesus constantemente, que zombam do nome dele, que zombam de seus filhos, de seus servos. Esses crentinhos aí. Desde a minha conversão, desde o princípio, queridos, nunca, mas nunca tive vergonha. Tu é crente? Sou servo de Deus, sou de Cristo, crente no Senhor Jesus. Na escola era tanta zombaria porque me converti, que a minha vida pregressa era terrível. No trabalho, na comunidade, não dou 3 meses para esse camarada aí. Tem que estar disposto a carregar a cruz, sofrer, ser zombado, ser maltratado por causa do nome dele. Recentemente concluí um curso, uma pós-graduação em antropologia, um campo minado de pessoas ateístas, em que os nossos professores, teve um até que orientou a colocar quem sou eu no trabalho final. Era uma dupla, né? Falávamos sobre os ciganos. E quem são vocês, Eurico e Ricardo? Quem são vocês? Coloca aí. Prontamente, né? Quem somos nós? Os crentes, protestantes, cremos no Senhor Jesus, tal. Não tem nenhum problema. Mas já outros professores crentes, né? O meu orientador, não precisa colocar não, porque se a pessoa souber que não vai querer ler seu artigo, que vai estar publicado, que não sei o quê. Disse, não é assim não. A nossa identidade não está atrelada a outra coisa senão em Cristo Jesus. Quem eu sou? Está vendo a humanidade como está? LGBT, pessoal aí, tantas e outras instâncias da sociedade, é crise de identidade. Está vendo aí tantas doenças psicológicas? Crise de identidade. As pessoas não sabem o que são. De repente um se transforma num cachorro, o outro está na moda aí o bebê, regressão infantil, né? Começar a usar chupeta, tudo mais. Tantas crises de identidade, as pessoas não sabem o que são. Você precisa sim confessar no momento oportuno a sua verdadeira identidade. Não se camufle. Não queira agradar todo mundo. Porque senão ninguém vai gostar. Cuidado. Você pode estar negando o nome de Jesus. Isso é grave. Teve até um dia em que eu era adolescente, recém-convertido, num curso,
estava fazendo, muitos adolescentes, aquela zombaria, né? A professora fez uma sala maior do que essa, umas 50 pessoas. Uma diz, diga aí qual foi o melhor dia da sua vida. Lá, as pessoas dizem, foi o dia que eu fui para a praia, foi o dia da minha primeira vez, foi o dia do meu primeiro beijo, foi o dia de que eu não sei o quê, foi o dia que as coisas mais balelas Aí eu fiquei tentando fugir do que o Espírito Santo tinha mandado, tinha me orientado a falar. Eu vou dizer o quê? Vou dizer outra coisa. Não, só tem isso mesmo. Aí quando chegou em mim, um dos últimos, né? Olhei para a cara de todo mundo assim, para a professora. Foi o dia em que eu recebi Jesus em minha vida. Ele me salvou. Até os crentes que estavam, ficaram se encolhendo lá. Não tenha vergonha, tenha ciência disso. Confesse. Você não é agente secreto da CIA celestial, não. Meus irmãos, e no penúltimo verso, ele diz aqui: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É uma sequência, né? É uma sequência. Ele vem com as nuvens, aí todo olho verá, aí todo olho, mas quem? Também os que os traspassaram, os que rejeitam o nome do Senhor. E também, além desses, com esses, qual é a reação deles? Lamento, espanto, medo, a maior angústia que vão sofrer em toda a sua vida é de ver Jesus e, poxa, porque eu não acreditei? Nem era verdade que aqueles crentes lá diziam. E choro, e fica de joelho, perdão Jesus, os desviados, ai meu Deus, e agora? Só lamento. Temos uma expressão nossa, só lamento. Só lamento mesmo, porque a partir dessa gloriosa vinda, nesse mesmo dia, lembra lá de que Apocalipse é cíclico, haverá juízos, várias e várias penalidades, que está descrito aqui, em vários símbolos disso também. E assim, queridos, ele finaliza dizendo, sobre ele certamente amém. Quando ele diz isso, ele está falando grego e hebraico. Sim, é verdade. É uma conclusão grega. Amém é uma conclusão hebraica. Toda essa linguagem que é usada na religião cristã primitiva era usada no comércio. Sim, certamente, quando fechava o negócio entre os gregos. Também entre os hebreus. Amém. Quando alguém fechava negócio, que esses termos são emprestados dos termos mais profissionais. E assim, queridos, é assim que devemos concluir de que devemos estar cientes. É verdade, eu creio, sim, é certa a sua gloriosa vinda. Todo o povo de Deus na face da terra, quando ele fala que saudação grega e hebraica, é todo o povo de Deus, todas as etnias, todos os crentes que há na face da terra, como um, concordam que isso é fato. E assim, queridos, que estejamos nas dificuldades da vida, cientes de quem é Deus, cientes do que Ele fez por nós, cientes do que e para que Ele nos chamou, e cientes da sua gloriosa vinda. Ou seja, desespero não pode fazer parte do seu vocabulário, mas sim esperança, porque somos do Senhor. Amém? Vamos orar.